11 horas e 53 minutos, estamos de volta aqui com o TV Mar News. E olha só, gente, um menino de 11 anos morreu atropelado ontem ao ser atingido por um carro, depois que ele desceu do ônibus escolar ali no município de Água Branca, interior do estado. José Vinícius Cardeal estudava na Escola Municipal de Educação Básica Santa Ana. A criança, ao desembarcar do ônibus, foi atingida por outro veículo que estava em alta velocidade pela rodovia no povoado Logrador. Os primeiros socorros foram prestados por familiares e amigos da vítima, mas ele morreu antes de chegar ao hospital. A Prefeitura de Água Branca decretou luto oficial de 3 dias pela morte da criança. E olha, gente, na última segunda-feira foi amplamente divulgada na mídia a ação dos moradores do loteamento Gurguri, em Garça Torta, para paralisar as obras de aterramento e desvio do fluxo do riacho Garça Torta. Os moradores chegaram a sentar-se na areia, fazendo uma barreira humana para impedir que o trator desse continuidade à obra que é realizada pelo condomínio Morada da Garça. Eles pedem uma audiência ou consulta pública antes da autorização da atividade para esclarecer os impactos ambientais que a ação pode trazer à região. A gente vê aí, né, a ação do trator fazendo exatamente o aterramento e desvio de fluxo desse riacho de Garça Torta. E a gente viu aí os moradores em protesto, sentados na areia para impedir que essa ação tivesse continuidade. Olha aí, os moradores sentados na areia impedindo então que o trator desse continuidade a esse aterramento. Mas então a gente traz os desdobramentos dessa situação, gente. Olha, a gente segue falando desse assunto, tá? Ontem à tarde, o Ministério Público Federal emitiu uma recomendação urgente ao condomínio responsável pela obra para paralisar imediatamente as obras de aterramento e desvio da desembocadura do riacho Garça Torta. Fernando Palmeira conversou com uma moradora que está à frente também dessas ações movidas contra o condomínio e traz pra gente mais detalhes. Para os moradores aqui do litoral norte de Maceió, está sim havendo agressão ambiental e crime ambiental. A mercê da comunidade já há uma mobilização. É a construção de condomínios, enfim, estão invadindo a área de mangue, beira de praia, rios. Enfim, vamos conversar com ela, que é uma especialista e faz parte de uma instituição que é a ANI, Instituto ANI de Conservação e Preservação Ambiental. Ela que é bióloga, mestra e doutora em biodiversidade, Nora Gamarra. Como é que você está acompanhando todo esse problema aqui? Então, a gente está acompanhando com uma preocupação grande, porque não foi comunicado. Na verdade, a gente não sabe nem se precisava dessa audiência pública, porque foi tudo tão sorrateiro que preocupou a população. Há 10 dias a população viu esse movimento de água. O Instituto Biota de Conservação já tinha denunciado a abertura do leito do rio na perpendicular, já que o rio estava se direcionando a norte. E na última segunda-feira presenciamos o trator fazendo essa movimentação de terra, aterrando essa parte norte do mangue. E preocupados, já que uma área de manguezal é uma área de preservação permanente, acionamos IMA e Batalhão de Polícia Militar, Polícia Ambiental, para virem ao local para explicar para a gente se isso poderia estar acontecendo ou não, uma vez que pedimos a autorização e a licença ambiental ao trator e ao morador do condomínio que acompanhava e não nos foi apresentado. Sabemos dos danos que podem ser causados por conta do aterramento. O manguezal é um berçário da vida marinha e tanto a presença do trator na praia já causa uma movimentação de terra que não deveria, com alteração da paisagem, que não deveria ser feita, além de poder, inclusive, compactar eventuais ninhos de tartarugas marinhas, já que aqui é uma área de desova de tartarugas marinhas também. Outra problemática é que, com a mudança no curso do rio, acelera o processo de erosão costeira em outras localidades também. Então, embora pudesse salvaguardar o condomínio momentaneamente, o que não se sabe se a longo prazo iria realmente adiantar, o processo de erosão poderia afetar outras comunidades vizinhas. Além do fator de também atrapalhar a pesca na região, embora saibamos que o nosso riacho está também apresentando indícios de poluição, que já, mais uma vez, afeta a pesca na comunidade. A mudança na alteração da paisagem e dos serviços, né, que o manguezal vai prestar é iminente.
Então, o que a gente quer é realmente a revisão desse estudo com uma apresentação para a comunidade, para que a gente tenha o mínimo de informação do que está acontecendo e de quais as possíveis consequências, porque as consequências a gente precisa, sim, de estudos para avaliarem. A especulação imobiliária está avançando, está exatamente vindo nessa direção e vem de forma muito rápida a chamar a atenção. Agora, com relação também à flora, de vez em quando a gente ouve assim, uma espécie de barulho de motosserra por aqui. Será que já estão também destruindo essa flora aqui, prejudicando a fauna e avançando em algumas construções de condomínio por aqui já? Sobre a retirada da vegetação, eu não posso afirmar por não ter visto, não ter essa informação direta. Mas sim, a especulação imobiliária está realmente aumentando ao norte e é um processo de ocupação da costa que vem retirando, inclusive, territórios pesqueiros com a privatização das praias, além dessa alteração da paisagem, né? E aceleração da erosão costeira, que já é um problema diante das mudanças climáticas que a gente já tem também. Um problema grave nessa linha de costa de todo o litoral, de todos os litorais. Não é um problema da Gaça Torta, não é um problema do litoral norte, né? É um problema geral, essa ocupação costeira e esse desrespeito, sim, a essas áreas que são de preservação permanente, que são áreas que estão sob lei na Constituição como áreas que devem ser preservadas, manguezais, restingas, dunas, entre outros. Muito bem, desrespeito à lei a partir da Constituição Federal e o Ministério Público já está aí assinalando prazo, uma série de medidas estão sendo tomadas e aqui a pergunta também é em cima da sua área, os órgãos de fiscalização ambiental, INMA, IBAMA e até também o patrimônio da União. Sim, estamos aguardando, o Ministério Público Federal já entrou com a solicitação de respostas dos órgãos ambientais responsáveis e estamos aguardando essas respostas e essa divulgação a público, né, aos moradores da região, do que é que tinha nesse estudo. Em nome da sua ciência, em nome da comunidade, em nome do ambiente que é vida, à vontade aí para falar mais alguma coisa e deixar sua mensagem para os órgãos competentes e para a comunidade. Nós pedimos uma atenção à nossa região de linha de costa, à biodiversidade, né? Um cuidado a essas áreas ambientais que são importantes, prestam importantes serviços ecossistêmicos para a gente, inclusive o nosso bem-estar. Um cuidado também aos pescadores artesanais da região. Nosso estado ele é todo ocupado pela linha de costa, historicamente, sendo a pesca artesanal historicamente uma atividade econômica que está sendo cada vez mais suprimida por conta dessa ocupação na costa e pedimos que os órgãos estejam atentos e acompanhem, realmente estejam acompanhando a legislação federal que fala sobre a preservação dessas áreas. Aqui de Garça Torta com as imagens do Chico Nogueira e Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Arnoldo Melo no canal 525 NET. Claro. E olha só, gente, em mais um episódio do Canhão Podcast, Viderlan Araújo entrevistou a vereadora por Pilar, Thaís Canuta. Vamos ver agora um trechinho dessa entrevista. Thaís Canuta aciona a justiça e conquista a suspensão da aprovação das contas do prefeito Renato Filho, votadas sem o parecer do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Essa matéria foi em 20 de abril do ano passado. Como é que foi essa história, vereadora? Foi colocado para votar esse projeto de lei da aprovação das contas sem o parecer do Tribunal de Contas do Estado. A Câmara, a parte administrativa da Câmara fez um parecer e colocaram o projeto para votar. E eu aleguei em todo momento que era inconstitucional, que o Tribunal de Contas tem esse poder, é a função do Tribunal de Contas, né, dar o parecer da aprovação ou da não aprovação das contas. Então foi aprovado de qualquer forma e eu precisei judicializar. Quantas ações a vereadora precisou judicializar para ter direito, por exemplo, ao exercício de sua função como vereadora até aqui? Algumas vezes, viu? A maioria delas para ter o acesso à informação. Só para ter acesso à informação? Judicializei essa, judicializei uma outra, que foi de um projeto de lei recém-aprovado, que é a de antecipação de créditos para o município. Judicializei também, porém essa eu ainda não tive resposta, né? Não foi julgada. Julgada somente essas e ia dar o acesso às informações. A TV Mar retransmite essa entrevista hoje às 21 horas. É só você ficar, então, ligadinho na nossa programação, tá bom? Olha, a gente já está aí falando sobre política. Vamos acompanhar, então, mais uma análise de Arnaldo Ferreira. Olha, gente, ontem e hoje, mais de 25 mil eleitores da Universidade Federal de Alagoas, eu estou falando aí de professores, alunos, técnicos, vão votar nas chapas que disputam
o comando da UFAL aqui no Estado. Eu estou com a professora coordenadora do processo eleitoral, Sandra Lira. Esse processo está sendo tranquilo? Como é que a senhora define? Um processo muito tranquilo. Ele foi precedido de inúmeros debates sobre a política acadêmica, sobre a política universitária, sobre o que a universidade e a sua comunidade esperam para os próximos 4 anos, em termos de ensino, de pesquisa, de extensão, de relação da universidade com a sociedade, orçamento. Então, inúmeros temas foram debatidos durante esse processo, quando a universidade afirma a sua autonomia, né, e o seu papel no desenvolvimento do Estado. Quem são os candidatos? Temos 2 chapas concorrendo, a chapa 1, professora Rita e professor João, professora Rita da Faculdade de Letras e professor João da Faculdade de Nutrição, e a chapa 2, professor José Aldo Tonholo e a professora Eliane, que são os atuais reitor e vice-reitora, candidatos à reeleição. Esses 25 mil eleitores, quais estão aptos? Todos estão no cadastro. Nós fizemos todo um esforço que precedeu ao processo. O voto é eletrônico, ele já está acontecendo. Todos os candidatos, professores, estudantes, técnicos, acadêmicos, né, participaram e puderam receber a sua senha no seu e-mail institucional. O resultado sai nesta quarta-feira? Sai logo após a conclusão da votação às 21 horas, nós vamos para o auditório da reitoria e aí será apresentado, né, o relatório final, onde teremos a votação das 2 chapas nos segmentos professores, estudantes e técnicos administrativos, e é muito importante, o peso do voto é igualitário, então será uma votação onde o peso de professores, estudantes e técnicos é o mesmo. O resultado vai quinta-feira para o MEC? Não, o resultado irá para o Conselho Universitário, e o Conselho Universitário é quem encaminha ao Ministério da Educação a lista, com uma lista tríplice, com aqueles, né, contendo aqueles que foram aprovados pela comunidade universitária, e aí é uma tramitação burocrática, porque a posse será no próximo ano, né, em janeiro de 2024. Pois é, a democracia está instalada na Universidade Federal de Alagoas e o processo é eletrônico. Acredito eu que lá não tem fraude. E olha só, gente, reta final aqui do nosso programa. Vamos então com a participação de Viderlan Araújo. Bom dia para você, Viderlan. Bom dia. Olha, você vem trazendo para a gente as informações a respeito do jogo que eliminou o Brasil na Copa, né? Pois é, rapaz, as meninas do Brasil, Porlani, foi para nós uma decepção muito grande, né? Não o desempenho do Brasil em si, mas uma decepção porque nós acreditávamos que por ser a última Copa do Mundo da Marta, a alagoana poderia chegar até mais distante, né, Porlani, dessa participação do Brasil e ir até, quem sabe, as semifinais, a final da competição ou até mesmo conquistar o título. A eliminação do Brasil nesta primeira fase, eu diria que traz para nós também uma necessidade de reflexão da estrutura que é montada hoje para o futebol feminino no Brasil. Nós precisamos melhorar muito. O Brasil não conseguiu fazer, de fato, uma boa apresentação, apesar de ter conseguido alcançar um domínio do jogo, mas não teve o futebol suficiente para vencer e continuar vivo na competição. As meninas voltam para casa, a Marta se despede das Copas do Mundo, mas deixando um legado e mais uma vez num clima muito grande de emoção, Porlani. O que é triste para todos nós, né? É verdade, viu, Viderlan? Deixa um legado muito grande, rapaz, mesmo. Além disso, você vai trazer Taekwondo também no teu programa hoje? Isso, Porlani. Daqui a pouquinho nós vamos conversar via Skype, né? Tá lá de Taekwondo. Na semana passada nós já falávamos muito sobre esse assunto, que tem sido, assim, bastante utilizado pelos atletas alagoanos, e nós vamos também trazer o Kevin Nicolas daqui a pouco para poder falar de Taekwondo via Skype aqui no programa. Vamos falar do CRB com a galera do Timaço da Gazeta, que fez ontem um show de transmissão na vitória do CRB sobre o Atlético Goianiense. Trazer as notícias
notícias e os preparativos do Asa para uma semana movimentada, agitada em Arapiraca para enfrentar o Nacional de Patos na segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. E o CSA, né, que continua acreditando em classificação, mas precisa continuar somando para poder ficar mais próximo do G8 na Série C. Tudo isso com os integrantes do Timaço da Gazeta e as entrevistas com os atletas envolvidos também nessas instituições. Porlane? Muito bom, então, Vivi Darlan, não sai daí que eu vou só devolver aqui, gente. Agradecer a tua companhia na manhã de hoje. Você vai ficando agora com a nossa programação com o Vivi Darlan Araújo, tá bom? Um beijo grande para você e até amanhã.